Nesse vídeo seria interessante que pessoas que têm uma necessidade de agradar muito grande, mas não é agradar assim, aquela coisa mais forte, meia compulsiva, meia de necessidade, eu preciso agradar, tem quase uma angústia se ela está desagradando. E isso vem com sofrimento grande. Talvez valha a pena refletir sobre essa questão. Olá, psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres. Hoje eu vim refletir sobre o tema Cansei de agradar. Conhece alguém parecido assim que tem? Não sei, né? Mas enfim, é conhecido isso também como a síndrome da boazinha ou compulsão por agradar. Essa é uma questão, embora eu esteja falando síndrome da boazinha, isso tudo, essa é uma questão que pode afetar as pessoas de qualquer gênero, tá? Qualquer gênero, mesmo que seja boazinha. Síndrome da compulsão, vamos lembrar disso. O que significa isso? Seria aquela pessoa que está sempre naquele movimento importantíssimo, desesperado praticamente de agradar uma outra pessoa. Vamos pensar o seguinte, né? Agradar é uma coisa que a pessoa bem educada, né, com bons valores, com boa, né, sempre vai querer dar uma agradada na outra pessoa. Né? Querer ser aceita, querer fazer parte, é uma questão que todo mundo também quer fazer parte, quer pertencer, né, quer ser valorizado. Não é essa exatamente a questão. Porque, inclusive, para a gente desenvolver a nossa autoestima, a gente vai precisar de muita confirmação na nossa infância. Não é? Você vê que as crianças menos confirmadas ou mais desqualificadas são aquelas que têm maiores problemas com a autoestima. Então, não estamos falando de uma pessoa que quer agradar. Nós estamos falando de uma pessoa que tem compulsão por agradar. É diferente de uma pessoa que tem então, esse movimento natural, né, que a vida traz para agradar as outras pessoas, com aquela pessoa que tem aquele movimento, né, compulsivo, repetitivo de buscar essa afirmação, essa necessidade realmente de agradar. Então as pessoas assim são aquelas que não conseguem dizer não, elas têm baixa autoestima, elas estão sempre numa posição onde realmente elas estão fazendo de tudo para serem aceitas. Elas têm pavor de rejeição, elas têm pavor de serem abandonadas. É uma coisa assim que quando elas vêm, elas já estão presas nessa roda dessa sensação. E aí todo o movimento que ela faz é para criar o movimento de fazer alguma coisa, para ver se cria simpatia, para ver se a pessoa então se aproxima e confirma que ela está fazendo legal. Mas aí a pessoa normalmente vai ficando assim um pouco incomodada, as pessoas vão ficando um pouco incomodadas, ou ela não consegue essa percepção de valor que ela gostaria de sentir, e aí ela entra mais nessa roda viva, né? E vai sentindo mais ansiedade, maior angústia e tenta agradar mais. Veja só que dificuldade que para uma pessoa que vive dificuldade de sofrimento, né? Porque sim, é muito sofrido para a pessoa que vivencia esse tipo de compulsão. Agora, o que levaria uma pessoa a fazer isso? Como eu já levantei a questão da autoestima, da importância das confirmações na infância. Então, assim, normalmente vai estar relacionado a algum tema de vida passado dessa pessoa. Né? Essa pessoa pode ter sido muito criticada quando criança, pode ter levado muita bronca, pode ter sido muito desqualificada, né? Às vezes a desconfirmação pode vir de uma forma tão sutil. Eu me lembro, por exemplo, de um desenho da Rapunzel, da Disney, não sei se você já viram, né? Eu adoro desenho, né? Mas tem lá uma cena, a Rapunzel está lá presa na torre, e aí tem lá a bruxa que sequestrou a Rapunzel,
de bebê, levou para o alto da torre e trata como se ela fosse filha dela. E assim Rapunzel cresce, vira uma adolescente, aí a mãe, que é uma bruxa, não é a mãe dela, né? Ela tá ali com a Rapunzel se olhando no espelho, aí de repente ela olha e fala assim, dá pra ver a Rapunzel e ela no espelho. Ela olha e fala assim, nossa, que linda ela! Aí a Rapunzel parece que vai ficar feliz que ouviu aquilo. Ela fala, olha, você tá ali também, Rapunzel. A Rapunzel dá aquela, né, bruxada que dá ouvir uma coisa. Isso é uma desconfirmação, né? Então, você dá uma impressão que vai dar um elogio, mas na verdade você está dizendo que bonita é você e que, olha, você está ali também, Rapunzel. Então, você não está dizendo que a Rapunzel é bonita. Né? Então, são coisas que às vezes as pessoas podem fazer e não perceber. Isso também é desconfirmação. E isso vai fazer com que essa criança, adolescente, pessoa se sinta desqualificada numa sensação de poder ser alguém que poderia ser importante para você. Então, se você vive esse sofrimento, nessa necessidade de agradar, né, ou conhece alguém, é importante ter um certo cuidado com isso, porque ali há uma ferida, há uma questão emocional que precisaria ser muito cuidado. E quanto mais antiga é essa sensação, mais lá de trás vem, é uma ferida mais profunda ainda. Né? E não é fácil sair desse lugar, sabe? Agora, sim, é lógico que existem possibilidades de sair. Mas se a gente parar para pensar, por exemplo, na visão freudiana, uma visão freudiana olharia para essa situação, né? Lógico, pode ter mil interpretações, né? Mas, por exemplo, poderia levantar, né? Aqui existe uma fragilidade do ego da pessoa, o eu dela está mais frágil, o superego, né? que a repressão vem lá e vem desconfirmar. Então, é um mecanismo de defesa, essa necessidade de aprovação, de querer agradar, é um mecanismo de defesa para a pessoa lidar com aquela sensação de falta e tentar resgatar aquela sensação e talvez conseguir ser vista como alguém que tem um valor maior. A bioenergética, por exemplo, vai olhar, como ela trabalha muito com o corpo, ela vai olhar e falar, ali tem, por conta disso, ficou uma tensão naquele lugar do corpo, né? E é importante a gente trabalhar, distensionar aquele lugar, que vai ajudar a pessoa a criar uma outra forma de energia, porque aquela energia ali ficou parada. Então, você distensionando aquela energia, estou falando bem por cima, tá? É lógico que qualquer terapia é muito mais profunda e vai mais além disso. Mas pensando nas ideias, né, de como cada linha poderia ajudar uma pessoa, né? Eu trabalho com análise psicodramática. Eu também olharia, né? Eu trabalho na análise psicodramática, eu tenho lá a minha visão um pouco... eu tenho a minha visão um pouco analítica, né? E aí eu ia olhar aquela situação, daquela voz que está dizendo, né, que faço tudo para agradar, eu ia procurar que a pessoa buscasse uma resposta, eu ia conversar com esse lado da pessoa, né? O que te faz ficar nesse lugar? Eu ia puxar esse lado para refletir, né, e ver qual é o lado que está inibindo essa pessoa de se sentir alguém que possa se colocar sem tanta necessidade de aprovação. Né? Não interessa a linha de terapia que você fizer, né? Se você sentir que tem um problema e sentir que precisa de ajuda. Existem 1000 linhas, 1000 formas, 1000 abordagens. Agora, o que interessa é você sentir que no momento que você precisa de ajuda, você vai buscar, né? Porque é muito importante. Nietzsche tem uma fala e fala assim, quem quer agradar todo mundo, na verdade, não está agradando ninguém, né? Não vai agradar ninguém. Então, não adianta ficar nesse movimento de agradar,
porque a pessoa só vai se sentir mais vazia, né? Não vai conseguir agradar e vai aumentar esse ciclo na vida dela. Jean-Jacques Rousseau traz uma frase, veja só o significado dela, né? Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Imagina o seu movimento de agradar todo mundo. Né? Dá para agradar o mundo inteiro? Não dá para agradar o mundo todo. Agora, se você não souber como você vai se agradar, aí começa a ficar ruim. É hora de pedir ajuda. Eu gostaria de encerrar com uma frase aqui de Nietzsche. O homem chega à sua maturidade quando ele encara a vida com a mesma seriedade que uma criança encara uma brincadeira. Olha que coisa mais bonita. A vida é séria, né? Por um lado, mas se a gente não souber lidar com ela de uma forma mais leve, a gente sempre vai estar despencando, né? Sofrendo. Mas isso também não tira a questão. Às vezes nós precisamos de ajuda. Não deixe de procurar ajuda se você tiver essa necessidade de agradar alguém. Isso não vai ajudar nem para você, nem os seus relacionamentos. Quando você menos esperar, as pessoas se afastam. Se cuida, se respeite. Beijo grande, boa semana e se gostou desse vídeo, não esqueça, deixa seu like. E se não se inscreveu no canal, se inscreva. E indique para pessoas que você achar que possam se beneficiar com o vídeo. Boa semana.